Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Deus abençoe. Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 15. Êxodo 33, versículo 15. Vou seguir para não tomar muito tempo, meus irmãos. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, por favor. Meus irmãos, essa noite, essa semana andei pensando, sobre alguma coisa que eu poderia falar. Senhor, fala comigo, o que eu posso falar para a tua igreja, o que a tua igreja está precisando ouvir, não aquilo que venha de mim, mas que venha do Senhor. Então, meditando, e veio um tema na minha mente: quanto vale a minha presença? Quanto vale a presença que eu estou com você todo dia? E eu pensando nisso comigo, falei: Senhor, quanto vale a presença? Aí automaticamente veio esse texto de Moisés comigo: se a tua presença não for comigo, não faça que a gente suba daqui. Então eu fui meditar no texto e falei: Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale dessa parte? E meditando no texto, para a gente poder primeiro saber quanto vale a presença, primeiro a gente tem que saber como que era a nossa vida sem a presença. Se pelo menos existíssemos sem a presença. Porque antes mesmo de nós existirmos, a presença dele já existia. A única coisa que muda é o momento que a gente se volta para ele, que ele vem de encontro conosco. Então, meditando nesse texto, eu fui buscar mais nas entrelinhas. E eu vendo, eu falei: Senhor, agora vamos pesquisar na Bíblia pessoas que se arrependeram de ter perdido a presença. Então, um dos primeiros textos que me chamou a atenção foi em Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 20 ao 28. Que vai contar uma história para a gente que é bem conhecida, que é a história de Sansão. Mas a gente fala assim: Sansão, Natan? Sim, Sansão. Sansão, ele chegou a um nível tão grande de achar que a presença era dele e não de Deus, que ele chegou num nível que ele começou a relaxar. Quantas das vezes a gente no dia a dia, a gente não está falando: Senhor, não, eu vou deitar, eu vou acordar amanhã. Todo dia acontece isso. Só que a gente tem que entender que tudo o que acontece na nossa vida não provém da gente, provém de Deus. Se a gente deita e levanta, é porque foi Ele, é a presença dEle. Então, Sansão chegou num nível tão grande, de arrogância, vamos dizer assim, falou: não, qualquer momento aqui que eu me levantar, a presença de Deus vai estar comigo, eu posso me levantar e guerrear com quem eu quiser. Então ele já foi de encontro com os pais, que ele viu a filha do filisteu, chamou a atenção nos seus olhos, e ele chegou para os pais e falou: pai, vai lá e toma ela para mim, Dalila, eu quero tomar ela para mim como minha esposa. Os pais falaram: mas não tem nenhuma mulher da nossa parentela aqui que chama a sua atenção? Ele falou: não, eu quero aquela lá. Quantas das vezes o Senhor fala para a gente: não, isso daí vai afastar você de mim, isso daí vai ocupar o espaço que é meu. E quantas vezes a gente se faz de cego e surdo, e vai totalmente ao contrário daquilo que Deus está nos orientando para não fazer. E Sansão não foi diferente, ele foi de encontro com aquilo que não era. Aí desde que ele se envolveu com essa moça Dalila, ela foi e ficou no coração, desde a festa de casamento, que foi quando ele lançou um enigma para que o povo pudesse descobrir. Ela ficou: você não me ama? O povo está me afrontando, por que você não fala para mim qual que é esse enigma? Por que você não fala para mim o que é? O povo está me afrontando, vai me matar. O povo chegou a ameaçar ela. Então ela foi, ficou no pé dele. Ele foi, contou para ela o enigma de manhã. À tarde ela revelou o enigma para o povo. O povo chegou para ele e falou: o enigma: há algo mais doce do que o mel? Há algo mais forte do que o leão? Aí ele falou: se a minha mulher não tivesse falado para vocês, vocês não sabiam o que eu estava querendo falar para vocês.
E naquele momento ele já estava tão cheio de si, e mais um pouquinho para frente, o povo vendo que toda vez quando eles iam tentar se levantar contra ele, independente da situação que ele estava, ele se levantava e abatia todo mundo. Presença, até então a presença de Deus estava com ele. Só que chegou num momento tão difícil, que ele falou, não, agora quando o homem está cheio de si, é nessa hora que Deus vem e fala, vem cá, deixa eu dar uma podada, para mostrar para você que a presença é minha, a presença não é sua. Isso daí que transparece de você, não é você, é eu. Vou tirar um pouquinho para você ver como que é. E naquele mesmo momento nós vemos que, quando Sansão ele acha que é o grandão, ele revela aquilo que ele acha, não, eu sou incircunciso, nunca passou navalha no meu cabelo. Mal ele sabia que aquilo era somente uma promessa dele, da mãe dele com Deus. E quando ele vai de encontro com aquilo, ele fala para ela vai, de madrugada corta o cabelo dele, e ela fala, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E ele vai achando que está com força. A Bíblia vai nos dizer que a presença de Deus tinha saído, o Espírito tinha saído dele. E ele pereceu. Só que vemos que tem a diferença de quando você falha, cheio de si, só que você se arrepende. E ele se arrependeu, falou, Senhor, me arrependi de tudo que eu fiz. E Deus vai, concede força a ele a última vez, e nós sabemos o desfecho do final da história, que ele derruba o templo, e aquele povo perece, e o nome de Deus é glorificado. Poder da renúncia e do arrependimento. Só que se formos olhar mais um pouquinho, qual outro exemplo que a gente conhece demais? Vemos um exemplo tão clássico que a gente conhece de cor e salteado, é o exemplo de Saul. Outro também que achou que poderia fazer o que quisesse, apenas por ter sido levantado, achou que quando chegou no reinado pudesse fazer o que quisesse. Só que mal ele sabia que o mesmo que levantou ele também poderia abater ele. E quando ele chegou no reino, Deus falou para ele, vai de encontro lá com o povo, acho que é os amalequitas, se não falha a memória, e mata todo mundo, não sobra ninguém, desde os pequenos, homens de peito, mulheres, até o rei. Tudo que eles tiver, você extermina. Ele foi, tá bom. Chegou lá para poder fazer aquilo que Deus tinha mandado, matou as mulheres, matou as crianças de peito, matou os homens, deixou o rei vivo, que foi uma das ordens que Deus tinha dado para poder matar. Viu tudo aquilo que era bonito do gado, tudo aquilo que aos olhos dele chamou a atenção. Foi e pegou. Quando ele voltou para o reino, Samuel já estava esperando ele, falou, o que foi isso que você fez? Foi isso que o Senhor mandou você fazer? Ele, não, eu cumpri aquilo que Deus falou para mim fazer. Quantas pessoas no dia de hoje não estão enganadas falando, eu falei o que era para Deus, que Deus mandou falar, e às vezes muitas pessoas estão cheias de si, falando aquilo que falou que Deus mandou falar, mas Deus não mandou falar nada. Não, mas Deus tem me usado para fazer isso, é mesmo? Será que a mesma Bíblia que eu estou lendo é a mesma que você está vivendo? Como que eu posso falar que Deus me usa, sendo que vira as costas, eu estou fazendo totalmente o contrário do que a Bíblia fala? Será que Deus usa vaso de honra e vaso de desonra? Será que o mesmo Deus que consumia no passado não consome mais hoje? Quantas pessoas têm se enchido de si a ponto de falar, não, eu sou o cara, eu posso tudo, só usa a fase bonita, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, só que mal sabe que quando a presença de Deus se retira, aí é a hora que se entristece, a hora que vai no tete a tete fala, não, realmente não é de mim. Então vemos que Saul aconteceu a mesma coisa. Quando Samuel vai de encontro com ele para poder falar com ele sobre isso, ele fala, não, o teu Deus já não é mais o nosso. Olha o nível de frieza espiritual. Não é mais o nosso, não, o teu Deus, eu fiz tudo o que ele mandou fazer. E o momento inteiro você vê ele fazendo 3 citações, ele não fala o nosso Deus, o meu Deus, não, o teu Deus. Então quantas pessoas hoje em dia têm vivido dessa forma? Quantas pessoas têm vivido a um ponto de frieza espiritual tão grande, com a mente cauterizada, achando que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado? Um nível de religiosidade tão grande, a ponto de ver o seu irmão parecendo e não sentir pena. Que evangelho é esse, meu irmão? Que evangelho é esse? Será que aquele evangelho da gente servir, o maior servirá ao menor, será que mudou? Será que amar o próximo como a nós mesmos mudou?
Será que a palavra tem mudado ou será que é a gente que tem mudado? Tem deixado de ler a Bíblia para poder acompanhar TikTok? Tem gente que não faz, às vezes a pessoa olha um vídeo, ela não tem o peso de olhar e falar, não, será que é isso que a Bíblia está dizendo mesmo? Muita gente tem mudado a mente das pessoas e elas não têm visto. Aí chega, começa a citar a citação, a Bíblia fala isso, vai ver a Bíblia nem fala. É balela, é o que o povo fica falando à toa. E vemos hoje em dia tantas e tantas pessoas caindo no mesmo erro. Depois vemos pessoas caídas por causa disso, do ego que foi tão grande, fala, não, eu estou assim, mas é porque eu não estou em pecado não. Fala, ninguém está falando que você está em pecado. Só que a presença de Deus não está mais. A presença de Deus está tão longe. Davi, a presença de Deus ficou praticamente 1 ano longe da vida dele. Ele foi sentir falta da presença quando? Quando Natan foi contestar ele. Olha isso porque Natan foi contestar. Imagine se Natan não fosse contestar ele. Quanto tempo que esse homem ia viver longe da presença de Deus? Sofreu também. Sofreu também. O filho de Betseba, além de ter tomado a mulher do próximo, pensa comigo, irmãos, Davi, rei de guerra, homem de guerra, mandou os homens para a guerra e ficou em casa? Meu irmão, o diabo ele tem usado, meus irmãos, de artimanhas, e a gente achando que está normal. Fala, não, vou dar só uma descansada, não vai dar em nada. Quantas e quantas pessoas têm padecido nesse momento? Não, esses 5 minutos não vai mudar nada. Se eu só ver esse vídeo, não vai mudar nada. Se eu só ficar em casa hoje, não vai mudar nada. Quantas e quantas pessoas, se pudessem retornar do inferno agora, falaria, esses 5 minutos custou a minha alma. Esses 5 minutos custou a minha família. E quantas pessoas não têm renunciado? Falam, não, hoje eu não vou não. A igreja não precisa de mim, Deus não precisa de mim. Ele não precisa de você mesmo. Ele não precisa, nós que precisamos dele. Ele é a árvore, nós somos os ramos. Se cortar o ramo, nasce outro, cresce outro. Agora a árvore não tem como você cortar a árvore. Então, meus irmãos, vemos que pessoas estão cada dia mais cheias de si e abandonando o evangelho. Abandonando aquilo que nos confronta. Não querem mais viver o Deus da Bíblia, não querem mais seguir o Deus da Bíblia, querem seguir o Deus moderno. Hoje em dia não, a gente tem que modernizar a Bíblia. A palavra tem sido muito pesada. Será que tem sido muito pesada? Se está te confrontando é porque algo tem que ser mudado. Se está te confrontando, algo tem que ser transformado. Não existe evangelho sem transformação. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe salvação sem renúncia. Não tem como a gente ser salvo, irmão, fazendo tudo que a carne manda. Não tem como. E quantas pessoas têm caído no mesmo erro? Tem caído no mesmo erro e falando, não, para que eu vou ir na igreja todo dia? Para que eu vou suportar essas perseguição todo dia? Não. Para que eu vou suportar não? Para que eu vou me guardar antes do casamento? Para que eu vou me guardar somente com meu marido? E quantas pessoas, não, hoje em dia é o tempo moderno, século 21, né, irmão? Século 21, vamos viver, né? Fala, vamos viver? A Bíblia fala o quê? Paulo fala o quê? Que o morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Irmão, tudo isso daqui que nós estamos vendo aqui, no horizontal, tudo isso aqui vai passar. Só que tem muitas e muitas pessoas falando, não, Jesus faz 2000 anos que eles falam que ele vai voltar e até hoje ele não voltou. Irmãos, você vive 2000 anos? A Bíblia fala que para uma árvore cortada ainda há esperança. Ao cheiro das águas ela revive, mas ao homem é lícito morrer uma só vez. E quantas pessoas vêm no mesmo discurso, não, faz tempo que eles estão falando que Jesus vai voltar. Só que lembra, hoje a média das pessoas viver é no máximo 80 anos, a geração que a gente vive. E muitas pessoas vêm com esse mesmo ditado. Só que será? É um pensamento. A gente no dia a dia a gente pensa como se a gente fosse eterno. Será que se Deus chamasse a sua senha hoje,
será que você ia se encontrar com Ele? Ou você ia para um lugar de tormento? É isso que chama a nossa atenção nessa noite. Se Jesus nos chamasse agora, não, mas eu sou bonzinho, irmão, o céu não é para bonzinho, o céu é para gente lavado e remido no sangue de Jesus. Tem muita gente que fala, não, mas eu ajudo o meu próximo, eu faço bem, mas não é só isso. A salvação, ela é por meio de Jesus, ela é pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E quantas pessoas têm se perdido nesse meio? Falando, não, eu faço bem. O céu não é para bonzinho. O céu é para a gente lavada e remida no sangue de Jesus. E só por meio dele, não tem outro meio. Só por meio dele que a gente vai ser salvo. E muitas pessoas têm falado, não, achando, se apegando às obras. É bom a gente fazer o bem, automaticamente, se eu estou cheio da presença de Deus, eu vou passar isso para o meu próximo. A Bíblia fala o quê? Vocês sendo maus, se seu filho te pedir pão, você vai dar uma serpente, uma pedra na mão dele para ele comer? Imagine o vosso Pai Celestial. E quantas pessoas têm se perdido dessa forma? Nessa noite é uma coisa que fica na nossa mente. Aí volto no tema com vocês. Quanto vale a presença de Deus? Quanto vale aquele momento que a gente às vezes está no caos, começa a chorar sentindo a presença de Deus? Tem gente que acha que a presença de Deus é só nessas quatro paredes. A presença de Deus é quando você está conversando com a sua esposa em casa, é no momento que você está com seu filho em casa, é no momento que você está no trabalho, é no momento que você vai tomar um banho, é no momento que você vai cantar um louvor, é no momento que você vai falar de Jesus na rua. A presença de Deus não é só quando a gente está nesse meio tempo aqui, não. É gostoso a gente sentir a presença de Deus, o mover de Deus, e que Ele já está nessa casa, é excelente. Só que não se limita a isso. A presença de Deus não se limita a quatro paredes. Antes mesmo da gente chegar aqui, Ele já estava do nosso ladinho, falando, e aí, o que você vai oferecer hoje? Qual que foi o nosso primeiro ato quando a gente abriu o olho? Será que a gente falou, Senhor, muito obrigado pela sua presença? Senhor, muito obrigado por você se fazer presente do meu lado e me dar essa oportunidade mais uma vez de eu estar de pé. Eu sei que se fosse pela minha força eu não estaria de pé, mas aprove ao Senhor me dar mais essa oportunidade. Quantas pessoas queriam estar tendo a mesma oportunidade que a gente e não puderam ter? Quantas pessoas neste momento estão nos hospitais respirando por aparelhos, queria ter o mesmo fôlego que você tem, a mesma locomoção sem depender de ninguém que você tem? Mas você fala, Natan, que isso? Mas como assim? Quer dizer então que eu sou obrigado a servir a Deus? Não estou falando que você é obrigado, porque é prazeroso. A partir do momento que você tem um amor, Jesus nos amou de uma tal forma, irmão, que Ele não te obriga você a servir a Ele. Ele não te obriga, Ele fala, você vem se você quiser. Eu não vou te obrigar. Muita gente fala assim, não, mas Deus, Ele é um carrasco. Deus, Ele é um carrasco, como que Ele pode me obrigar a servir a Ele? Não, Ele não te obriga. Essa que é a diferença de Deus para o diabo. O diabo, ele já chega com o pé na porta, pula para dentro e fala, agora já era. E ai se não abrir o coração para a presença de Deus. Muita gente acha que a hora que ela abre o coração, fala, não, agora eu vou de encontro para Deus, eu já consegui tudo o que eu queria. Mal ele sabe que não é nós que vamos de encontro com Ele, é Ele que vem de encontro com nós. Ele que nos dá a oportunidade, Ele que nos dá esse privilégio. Se a gente tivesse com todas as nossas forças, irmãos, a gente não chega, não era nem para a gente estar aqui. Se formos olhar desde o Gênesis, quem sempre vem de encontro com o homem é Deus. Quem era que ia conversar com Adão e Eva todo dia no jardim? Era Adão e Eva que ia conversar com ele ou ele que descia e conversava com eles? E quantas pessoas têm deixado a presença de Deus de lado? Falando, Senhor, não, vou assistir mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu oro. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas no TikTok, no Instagram. Aí depois chega na igreja, eu não estou sentindo nada, Deus não está nesse lugar. Ah, é?
Será que é Deus que não está na casa, ou será que é você que não está vivendo aquilo que você prega? Deus mudou, ou será que é você que não está de acordo com a palavra dele? Quantas e quantas pessoas têm fazido julgamento, falando que não é de Deus e vão pagar? Porque a presença de Deus, irmãos, quantos dos saduceus e fariseus falaram que Jesus expulsava por nome de Beelzebu? Pergunta para mim onde que eles estão hoje. A Bíblia já deixa a gente bem claro, irmão, tudo aquilo que Deus faz, que a gente atribui falando que é o inimigo, a gente vai prestar conta. Deus não tem o culpado por inocente. E quantas pessoas nos dias de hoje têm padecido por conta disso, tão cheias de si a ponto de falar, não, Deus não está nesse negócio. E você virou um termômetro da presença de Deus agora? Por que não coloca a sua casa em ordem primeiro, para você chegar aqui e falar algo? Quantas e quantas pessoas têm achando, não, a presença de Deus não é assim não. A presença de Deus primeiro você desce, para você subir. Só que você sobe, você não sobe nem assim, você sobe assim. O que é maior, ele serve o menor. Quantas pessoas hoje em dia falam, não, cheguei num nível agora, que daqui é só Jesus. Ah, é? Cuidado. Saul foi um exemplo disso. Chegou no topo e falou, não, cheguei num lugar agora que o que eu fizer não vai mudar nada. Samuel, no mesmo momento que ele foi de encontro com Saul, ele falou, hoje o Senhor está tirando você do trono. E a Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu de ter colocado Saul no trono. E naquele momento ele levantou Davi para poder colocar no trono, e a gente já sabe todo o decorrer da história. Só que vemos hoje pessoas ainda não mudar. Não, Deus vai tirar eu, mas eu não vou mudar não. Fala, se você não muda, você vai para o inferno. Deus sem você continua sendo Deus. Agora e você sem Deus? Quem será que deu aquele filho que você tem, aquela filha que você tem? A casa? O emprego? A saúde? Quem que você acha que te deu tudo isso? E muitas pessoas não valorizam, troca Deus por qualquer coisa. Às vezes 5 minutos de prazer, às vezes um vídeo que não era para assistir, uma atitude. E quantas pessoas têm caído nessa balela? E quando Moisés, ele cita, se a tua presença não for conosco, que não nos faça subir daqui. Este momento, meus irmãos, o povo do Egito tinha acabado de subir do Egito, tinha acabado de ser triunfante por cima do povo do Egito. E vemos que neste momento, Moisés sobe para receber a tábua dos 10 mandamentos, as tábuas da lei. Enquanto ele está lá em cima, o povo aqui embaixo já está fazendo coisa errada. Irmão, Deus supriu no deserto. Enquanto estava de dia, Deus cobria com a nuvem. Enquanto estava de noite, Deus dava coluna de fogo. Nem para eles não serem totalmente torrados durante o dia, nem para eles serem consumidos de frio à noite. E quantas pessoas Deus tem provido, Deus tem abrido porta, Deus tem curado a enfermidade, Deus tem dado vitória, e Ele não sequer falou obrigado, Jesus. Muita gente se ajoelha para orar, como se Jesus fosse uma caixinha de surpresa, fala, não, uma lista de desejo. Senhor, hoje eu quero um carro X, eu quero uma casa X, eu quero um emprego X. Mas e o que você está entregando para mim? Antes de eu te dar tudo isso que você está me pedindo, você já não me adora? Na primeira luta, você vai e se afasta de tudo aquilo que eu tenho? Eu começo a te entregar 1%, menos de 1% daquilo que eu tenho planejado para você. Você já começa a mudar o caminho e fala, não, hoje eu não vou na igreja não, vou ir no shopping. Comecei a ganhar um pouquinho mais, agora dá para poder sair. Irmãos, nada contra, só que não troque a presença de Deus por prazeres momentâneos. A presença de Deus, meus irmãos, e a Bíblia vai nos dizer que Saul, os dias dele foi atormentado até o final da vida dele, porque trocou a presença de Deus pela mentira, trocou a presença de Deus por coisa momentânea, chegou num nível tão alto de si, achando que podia fazer o que quisesse. E com Deus não funciona desse jeito.
E não importa quais tenham sido as ordens que Deus tem nos dado, só obedeça. Que Ele, no final de tudo, nós vamos falar, valeu a pena. Valeu a pena termos padecido aquelas necessidades, valeu a pena ter padecido aquelas afrontas, mas a presença está comigo, irmãos. Se você tiver a presença de Deus, você já tem tudo. Saul estava no trono, antes mesmo de Davi assumir. Saul estava no trono, estava rico, tinha mulheres, tinha tudo. E a Bíblia vai dizer que ele estava atormentado, porque a presença tinha saído. Quem que era a gente sem a presença? Como que a gente vivia? Como que era a nossa vida? Você lembra quando você estava na balada, que você estava no meio de todo mundo, e você ia olhar e falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Passava a noite fazendo tudo que chamava a sua atenção, no outro dia era o mesmo sofrimento, o mesmo vazio. Não tem como preencher o lugar que é de Deus com outras coisas. Você pode colocar hoje, mas amanhã você vai sentir o mesmo vazio. Você pode estar milionário, multimilionário, ter tudo o que você imaginar. Se a presença de Deus não tiver, você não tem nada. E a partir do momento quando temos a presença de Deus na nossa vida, isso nos conforta. Fala, Senhor, estou passando luta, estou passando perseguição, estou passando algumas provas, mas eu sei que tem alguma coisa que o Senhor tem nesse negócio. Deus não prova ninguém à toa, meus irmãos. Como que a gente vai subir para um próximo nível se a gente não está conseguindo se manter no mesmo? Quantas e quantas pessoas falam, não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero subir de nível com o Senhor. Fala, vem cá, vamos conversar um pouquinho então. Na hora que Deus coloca num vale, e aí? Ai, Senhor, não estou aguentando não. Irmãos, que a gente possa chegar, no mínimo, irmãos, no nível de Paulo dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, como que a gente pode falar? Paulo fala, ele sofreu prisões, sofreu açoites, e como que ele fala que é bom? Combateu o bom combate? Fala para mim como que é bom. Só que a partir do momento quando a gente está lado a lado com Cristo, o que é considerado bom para as outras pessoas não é a mesma coisa que é considerado bom para Cristo. A gente sabe que a gente está perdendo aqui para ganhar lá. Muita gente fala assim, eu vou viver hoje que a gente não é imortal. Fala, eu sou, eu vou morar no céu. Você eu não sei. Você eu não sei. Eu vou estar na presença dele pelo resto da eternidade. E você? Para onde que vai a sua alma se Deus te chamar agora? Muita gente fala assim, não, se é Deus que está me chamando, eu estou salvo. Fala, será? A Bíblia deixa bem claro que quem deu a vida é o mesmo que tira. Só que aí está o problema, quando ele tira, quer dizer que é por causa que você está sendo salvo? Negativo. Nessa noite, meus irmãos, que fique de reflexão para a gente. O que eu estou fazendo com a presença de Deus? Será que eu estou dando crédito, estou dando valor a tudo que Jesus passou na cruz por mim? Padeceu açoites, suou sangue. Médicos estudiosos dizem que quando a pessoa chega num nível de expirar sangue, o suor dela ser sangue, é que ela está num nível de espanto tão grande, está num nível ali de estresse tão grande. Irmãos, pensa comigo. O Cristo que eu sirvo, que você serve, que você que está assistindo a gente serve, Ele passou tantas coisas para que eu pudesse estar aqui, para você pudesse estar aí, para que todos nós pudéssemos estar aqui. Que nós venhamos, irmãos, valorizar a presença dEle. Falar, Senhor, eu não estou sentindo nada, mas o Senhor é digno de honra. O Senhor é digno de adoração. Jesus não deu certo hoje, mas eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim. Pode ser que a porta não se abra hoje, pode ser que aquela casa que sonhou não chegue hoje, mas quem garante que aquela que você sonhou, o Senhor não quer te dar uma melhor? Quem garante que aquilo que você está pedindo, o Senhor não tem algo melhor para você? Apenas valorize a presença de Deus. Vemos o exemplo de Pedro, passou quantos e quantos tempos com Jesus.
Na primeira oportunidade que colocou ele à prova, Jesus já deixou bem claro: antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Ele falou: não. Ainda deu uma, se encheu de si e falou: todo mundo aí pode negar, mas eu não. Falei: então tá bom. Na primeira oportunidade, não conheço tal homem. Na segunda oportunidade, não conheço. Na terceira oportunidade, não teve como negar. Falou: você conhece ele sim, você se parece com ele. Irmãos, não tem como a gente falar que vive a Bíblia que a gente prega e não transparecer o que está escrito na Bíblia. Não tem como. Como que eu posso falar que eu amo a Cristo se eu não amo o meu irmão que está do meu lado? E quantas pessoas têm ido nessa? E quantas pessoas, e naquele mesmo momento, quando aconteceu a terceira vez que Pedro negou, o galo cantou, naquele mesmo momento, ele mesmo se entristeceu e falou: lembrei. Naquele mesmo momento ele se entristeceu num nível tão grande, só que ele chegou, quando Jesus ressuscitou e chamou ele foi praticamente um dos primeiros a chegar. Só que há uma diferença. Por que aí fala: mas Pedro negou, por que ele foi correndo para Jesus? Só que há uma diferença quando você se arrepende de algo que você faz. Muitas pessoas: não, cometi essa falha, para no meio do caminho. Mal sabem que aquele que nos chamou é o mesmo que nos redimiu, que nos lavou, que nos limpou, que nos transformou. Ele não terminou a obra, ele vai completar até o dia da sua vinda. E é isso que muitas e muitas pessoas têm deixado para trás. Deus, Ele tem algo preparado para cada um de nós. Ele tem um plano para cada um de nós. Fala: Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho corrido atrás para isso. Fala assim: calma, é no meu tempo, não é no seu. Antes que você existisse, eu já chamava você pelo seu nome. Calma, respira. Tem um tempo para tudo. Que nessa noite, meus irmãos, a gente possa se apegar, falar: Senhor, eu posso perder tudo. Posso perder tudo. Mas a tua presença, Senhor, que eu nunca venha perder. Que a gente venha fazer como Jó. Fala assim: perdeu tudo. Filhos, casa, dinheiro, até os amigos, que eram aqueles que eram para auxiliar. Falou: não, você fez alguma coisa. Falou: ainda que Deus me mate, eu vou esperar nele. A gente tem que ter essa mesma confiança, meus irmãos. Saber que o Deus que nos chamou, aquele que nos levantou, quem era eu, quem era você? Se a gente fosse olhar no nosso passado, quem era a gente? E Ele nos chamou. Cristo derramou seu precioso sangue para que a gente pudesse estar aqui hoje, para que a gente pudesse ter caminho livre com o Pai. Ele nos chamou. Não foi eu que te chamei, não foi seu pai que te chamou, foi Deus que te chamou. Que nessa noite, meus irmãos, nós venhamos focar na promessa que Deus tem na nossa vida. Não despreze a presença de Deus na nossa vida. Não repele o Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele, meus irmãos, se a gente permanecer na presença dEle, saiba que tudo vem aos poucos. Porque Deus não vai dar nada de mão beijada na nossa mão que a gente não saiba valorizar. Então nessa noite, que nós venhamos focar na presença de Deus, falar: Senhor, o Senhor sabe tudo o que aconteceu. O Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que eu passei. Mas Senhor, muito obrigado. Jesus, o Senhor é fiel. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E quantas pessoas têm sido fiel no muito, no pouco, né? Mas fala: e agora, minha hora do muito não chega? Calma, há um tempo determinado para todas as coisas. E nessa noite, meus irmãos, a palavra que o Senhor me deu foi até essa parte. Preserve a presença de Deus. Porque se preservarmos a presença de Deus, irmãos, saiba que nada. João capítulo 16, versículo 33 vai dizer para a gente
No mundo a gente vai ter aflição, vai ter luta, vai ter afronta, mas no final de tudo a gente já sabe para onde que a gente vai. Fala para mim, se você estivesse lutando por algo que você não sabesse qual que é o final, você ia estar lutando por aquilo? Agora pensa comigo, agora quando a gente luta por algo que a gente sabe que a gente vai ser recompensado por isso, é algo glorioso, é algo recompensador, e não estamos falando nem de bem material, só que vamos estar perante o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele vai olhar para a gente e falar, e aí, valeu a pena? Valeu a pena as afrontas? Valeu a pena as perseguições? E aí? Falar, Senhor, valeu a pena. Vem, entra para o gozo do seu Senhor. Irmão, oxalá que isso acontecesse agora. Que o Senhor nos chamasse agora. Mas enquanto Ele nos chama, meus irmãos, que a gente venha preservar a presença dEle. Que a gente venha preservar o amor e o zelo que Ele nos mostrou, que Ele nos ensinou. Jesus não só falou, mas Ele ensinou. Ele foi o exemplo vivo da própria palavra. Então que nessa noite, meus irmãos, nós venhamos viver dessa mesma forma. Que tudo venha ser para honrar e exaltar o nome dEle. E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Quero te convidar a se colocar de pé. Eu queria pedir para o Cainã preparar um louvor. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino. Você conhece. Que Deus te abençoe. Viu, Natan? Palavra maravilhosa. Que o Senhor continue te usando para falar aos nossos corações, porque Ele falou. Só não ouviu quem não quis. E que esse louvor ele seja a resposta para a pergunta dessa mensagem dessa noite. O que você tem feito com a presença do Senhor. Esse louvor ele é conhecido. Então faça desse louvor a tua oração e a tua resposta a Deus nessa noite. Amém? Glória a Jesus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar. Diga para Ele nessa noite. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas no seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar.
cura toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença. Senhor, eu não posso perder a tua presença, Pai. Vem nos inundar com a tua presença, ó Deus, ó vem, Senhor. Queremos mais da tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que nessa noite essa seja a voz que ecoe nos nossos corações, que nós queremos mais e mais da presença de Deus. Vamos continuar de pé, já vamos orar encerrando. Lembrando aos irmãos que não ofertaram a entrar, ofertem a sair. Você que está na live e quiser abençoar essa obra, o QR Code está aí na tela. Deus há de recompensar grandemente em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Obrigado a você que esteve conosco. Que a presença do Senhor também possa alcançar a tua vida e o teu lar em nome de Jesus. Senhor Deus Pai amado, obrigada, Senhor, por essa noite maravilhosa, Senhor, por tudo que ouvimos aqui, que possamos guardar em nossos corações e que possamos, Senhor, falar como o salmista Davi, Senhor, lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me. Sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, nós queremos a tua presença, então sonda as nossas vidas, vê o que precisa ser consertado, Senhor Jesus, e trabalha em nós, com a tua presença em nós, Senhor Jesus. Nos leve em paz aos nossos lares, nos guarda no teu sangue, guarda os teus filhos para a glória do teu nome. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, o consolo do Espírito Santo, seja com todos vós em nome de Jesus. Todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.